quero iniciar te fazendo uma pergunta. Quantos tiveram dificuldades para vir hoje? Para estarem aqui hoje? Eu vejo que algumas pessoas tiveram dificuldades para estar aqui. Eu confesso que eu também tive. Mas eu estou aqui porque eu creio que Deus vai fazer algo. Amém? Então vamos abrir mais um pouquinho. O final do ano está aí, nós estamos encerrando 2018. E eu queria te fazer mais uma pergunta. Você teve dificuldades no ano de 2018? Na área financeira, de repente, você não teve na área financeira, mas você teve na área emocional, nos seus relacionamentos, na sua família. Não há vitória sem luta, é isso aí. Por isso que o nosso tema, pode colocar o nosso tema aí, não? Pode pôr? Não é? O Cláudio tá? Eu não vi. Deixa eu ver, Cláudio. Ah lá. Você enfrentou dificuldade? No teu relacionamento, na sua vida pessoal? Sim, né? Todo mundo aqui é ser humano, né? Então acho que em alguma área da sua vida você deve ter tido algum tipo de problema. Mas sabe por quê que você e eu, nós enfrentamos problemas? Diga assim comigo, porque nós estamos numa guerra. Fala assim, eu estou numa guerra. Mas eu sei, diga isso, que essa guerra já foi vencida. Você crê nisso? Amém? E olha que interessante, solta aquele versículo ali para mim, Renato. Gênesis no capítulo 1, no versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha que interessante, olha o que a Bíblia diz: e havia trevas, diga trevas, sobre a face do abismo. Só isso. Havia trevas sobre a face do abismo, e Deus chegou e disse assim: ó, quanta escuridão, meu Deus, meu eu, né, não sei, quanta escuridão, e mais trevas invadiu a terra. Foi isso que aconteceu? O que Deus disse? Deus disse: haja luz, e houve luz. Por quê, queridos? E aqui eu vou lançar para você, presta atenção, o primeiro princípio para que você possa ter um 2019 vencedor. Amém? A Bíblia diz que Deus olhou para as trevas. Você concorda comigo que Deus viu a escuridão? Deus viu o caos. Mas o que ele disse? Haja luz. Por quê? Porque Deus nunca fala aquilo que ele vê. Deus fala sempre aquilo que ele crê. Deus não falou aquilo que ele viu. Deus falou aquilo que ele creu. Esse é um princípio fundamental para que eu e você possamos iniciar 2019 a imagem e semelhança de Deus, operando como Deus opera. A Bíblia diz assim: crê somente. A Bíblia fala para mim assim: ó Danilo, você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa usar pano de saco, você precisa pagar penitência para que a sua fé seja ativada. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz: crê somente. Nós temos algumas confusões com relação à palavra de Tiago, que diz que a fé sem obras ela é morta. E talvez um outro dia eu entro mais em detalhes sobre isso.
Mas o que a Bíblia nos chama para fazer é simplesmente crer. Em Coríntios diz: cri, por isso falei. E Deus então, Ele vê a escuridão, só que Deus não funciona por aquilo que Ele vê, Deus funciona por aquilo que Ele crê. Então Ele abre a sua boca e declara: haja luz. Talvez o que você tem visto são noticiários de crises. Talvez as notícias que você tem visto nos jornais não tenham sido boas notícias. Negatividades o tempo todo. Mas eu quero que você entenda que você não pode declarar essas coisas. Você tem que declarar não aquilo que você vê, mas aquilo que você crê. Deus funciona assim. Sabe como Deus te olha? Sabe como Deus me olha? Sabe como Deus, Ele fala conosco? Ele olha para mim e para você e fala assim: justo. Ele não olha para mim e para você e fala assim: pobre pecador, miserável, o pozinho da capa do Batman. Mas Ele fala para você assim: coisinha. Mas ele diz assim: justo, irrepreensível, amado. É assim que Deus te vê. É nessa perspectiva que Deus te vê. Então, quando Deus, Ele olha aquele cenário, o que sai da boca dele não está relacionado com aquilo que ele vê, mas com aquilo que ele crê. Fale o que você crê, porque Deus, Ele tem uma responsabilidade com aquilo que você fala. Por quê? Porque Deus fez uma aliança contigo, e a aliança de Deus, ela é indissolúvel, ela é permanente, ela é irrevogável. Deus não quebra aliança comigo e com você. Nós até quebramos a nossa aliança com Deus, mas Deus continua fiel. Eu quero quebrar alguns pensamentos limitantes da sua vida hoje. Por isso que o título da minha mensagem é guerra. Porque nós estamos em guerra o tempo todo, e não é uma guerra de espada e de escudo, mas é uma guerra na mente, no campo mental, no campo da mente. Querido, eu acho que eu já li na Bíblia uma passagem que diz assim, que Deus nos supriria em todas as coisas. Você já leu isso? Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: Deus nunca disse que nos supriria se tudo estivesse bem. Não tem como Deus nos suprir se tudo vai bem. Deus vai nos suprir quando há necessidades. Você está com alguma necessidade na sua vida nessa noite? É desejo do coração de Deus suprir a sua necessidade. Às vezes você fala assim: mas eu estou com uma situação que ela é impossível. É que você não sabe o que eu estou passando. Mas Deus, Ele Ele aniquilou a teoria da impossibilidade quando Ele desceu à mansão dos mortos e Ele ressuscitou. Você crê? Às vezes nós achamos que a crise surpreende a Deus. Já parou para pensar nisso? Às vezes nós achamos isso. Ah, Deus não sabe o que eu estou passando. Você pode até não falar, mas às vezes você pensa: por que Deus não me vê? Será que Deus não está me enxergando? E Deus vira para mim, para você nessa noite e diz assim: olha as aves dos céus. Não colhem e nem semeiam,
e eu as alimento. Você sabia, querido, que as aves dos céus, elas não sabem que tem crise? Você sabia disso? É revelação isso. As aves dos céus, elas não sabem que existe, que o mundo está em crise. Por isso que o Senhor fala para mim e para você assim: olha as aves dos céus. Por que você fica com a alma tão perturbada? Olha as aves do céu. Elas não colhem nem semeiam, e mesmo assim eu cuido delas. E eu não farei isso por vocês? Deus é um Deus que olha um cenário, mas Ele não se impressiona com o cenário. Ele abre a sua boca, lança uma palavra criativa de Deus, Ele lança um davar do Senhor, e ali Ele transforma a situação. Quando o Senhor chegou diante de Lázaro, você lembra dessa passagem? Ele chegou lá naquele cenário, ele disse assim: Lázaro está dormindo. Quem lembra disso? E eu vou despertá-lo. E aí eu acho que tinha algum discípulo perto dele, engraçadinho, que falou assim: não, se ele está dormindo, então deixa ele dormir. Lázaro está morto. Mortinho da Silva. Você sabia que as palavras, ela têm um poder tremendo? Por que nós falamos algumas coisas? Por exemplo, eu acabei de falar. De onde surgiu Mortinho da Silva? Tem algum Silva aqui? Por que você fala assim: estou morrendo de fome? Por que você não pode falar: estou vivendo de fome? Porque se você está morrendo de fome, você não vai comer. Você vai morrer primeiro. Porque nós liberamos palavras ao vento e não nos atentamos. Talvez seja por causa disso que muitas vezes nós não usufruímos a palavra criativa de Deus. Hã? Matando um leão por dia, vendendo o almoço para comer a janta, para comprar a janta, né? Por que declaramos isso, querido? Por que você fala assim: minha dor de cabeça, se Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades, ela não é sua? Por quê? E aí Jesus chega lá e fala assim: Lázaro está dormindo. E o discípulo dele fala assim: não, ele não está dormindo. Se ele está dormindo, então vamos deixar ele dormir. O engraçadinho. Aí Deus fala assim: não, ele está morto. Só que o que aquele homem não entendia, aquele discípulo não entendia, era que Jesus estava treinando e manifestando aquilo que ele cria. Eu acho interessante essa passagem, porque você já parou para pensar que Jesus fala assim: Lázaro, sai. Se ele fala assim: sai morto, ia ter congestionamento. Já pensou? Todo mundo batendo um no outro assim, ó. Mas ele é específico, e as nossas palavras, elas também precisam ser específicas. Você tem que ser certeiro naquilo que você fala. Vou quebrar, como diz o Marcelo, vou quebrar uma vaquinha de presépio aqui. Por que nós oramos todos os dias pedindo perdão para Deus? Sendo que Ele já perdoou meu pecado passado, presente e futuro. Agora, se o meu entendimento e a minha motivação está, ou não está, né? Se eu não entendo o que eu estou fazendo, o que eu estou orando, porque eu acho que porque eu errei em alguma coisa, eu não acertei o alvo, eu realmente preciso ir para a cruz novamente. Querido, nem Jesus ficou na cruz. Jesus ficou só mais ou menos 6 horas na cruz, depois ele saiu da cruz. Sai da cruz, ressuscita. Então, quando nós oramos, nós precisamos, com relação ao perdão, nós precisamos entender que nós confessamos os nossos pecados, não para Ele nos perdoar, mas porque Ele já nos perdoou.
É nesse entendimento que você precisa ter do seu Deus. Nós não confessamos para Ele nos perdoar, nós confessamos porque Ele nos perdoou. E isso tira de você um sentimento de culpa, um complexo de inferioridade e mais um monte de coisa. Jesus, na verdade, estava praticando aquilo que ele queria ver. E mais uma vez eu te pergunto, por que nós falamos certas coisas que nós vemos? Por que você não fala aquilo que você crê? Por que você não libera uma palavra criativa da boca de Deus que vai transformar a realidade que você vive? Esse é um princípio chave no reino de Deus. A moeda do reino é a fé. Você nasceu para operar pela fé. O que não provém disso, a Bíblia diz que é pecado. Se você funciona de uma outra maneira, você está com defeito de fabricação. Quem dizia isso era Miles Monroe. Você já pensou uma máquina de lavar não cumprindo o propósito dela? Para que serve uma máquina de lavar? Para lavar. Já pensou, você coloca a roupa lá, liga a máquina e nada? Não faz sentido, ela perdeu o propósito. Se você não opera a imagem e semelhança de Deus, perdeu o sentido. Mas para isso nós precisamos estar conectados neles. Eu quero fazer algo diferente. Eu te lancei um princípio, agora eu quero te provocar. Queria que você ficasse em pé. E você não precisa de música para isso, tá bom? E eu queria te dar liberdade para você andar. Se você quiser sair do seu lugar, você pode sair. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Se você quiser deitar, você pode deitar. Mas não alguém bebe água? Mas a pergunta é: alguém bebe água sem abrir a boca? Como é que você bebe água sem abrir a boca? Para orar você tem que abrir a boca também, querido. Você tem que declarar, você tem que lançar palavras. Isso é real no mundo espiritual. Então se desafia. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em falar, vira de costa para a pessoa, vai para a parede, faz que nem os judeus, bate a cabeça, faz alguma coisa, vai para o muro das lamentações e começa a declarar sozinho. Amém? Eu quero desafiar você para que você crie a realidade do seu 2019 através das suas palavras. Amém? Então eu vou te dar um tempo e no seu lugar, se você quiser fechar os olhos, se você quiser sair, do jeito que eu te falei, comece agora a declarar. Esquece a pessoa que está do seu lado. Comece a lançar palavras e trazer à realidade aquilo que não existe ainda. Declare que em 2019 você vai viver um dia incrível. Diga isso ao Senhor. Diga isso ao diabo. Diga isso para que as pessoas possam ouvir, para que o mundo espiritual possa ouvir. Declare a sua realidade de 2019. Não fique preocupado com o que aconteceu hoje ou o que você passou. Comece a declarar. Declare, declare. Eu não estou ouvindo a sua voz. Pode aumentar, Cláudio. Eu quero ouvir mais a sua voz. Aumenta um pouquinho o som. Eu quero ouvir a sua voz, querido. A guerra que nós enfrentamos está no nosso sistema de crenças. Derrote nesta noite
toda crença limitante na sua vida de que você não pode, de que você não é capaz, de que não é para você. Não aceite isso na sua mente e comece a declarar com a sua boca. Diga as realidades que Deus disse ao seu respeito. Destrua toda a crença limitante na sua vida nesta noite. Todas as motivações equivocadas, erradas, em nome de Jesus. Te cantará la base, te cantará la base, te cocho sorolo si te cantará la base, te cantará la base. Serele si te cantará la base, te cocho sorolo bro si te cantará la base, te cantará la base. Comece a derrubar gigantes nessa noite. Derrube os gigantes da sua mente. As fortalezas que foi construída durante a sua vida. Tem pessoas aqui que estão lembrando de palavras que elas receberam dos seus pais quando elas eram crianças. Que nessa noite você quebre todas essas palavras. Elas não têm poder sobre a sua vida. Comece a declarar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pai, nós entregamos diante do Senhor tudo que não está relacionado à sua imagem e semelhança, Pai, que diz a nosso respeito, nós não aceitamos nessa noite. E nós entregamos, e nós abrimos a nossa boca, e nós determinamos que nós seremos, que nós somos aquilo que o Senhor sonhou ao nosso respeito. Em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Pode sentar. Querido, a guerra que nós enfrentamos, ela está no sistema de crenças, nas nossas motivações. A palavra motivo, ela vem de motivações. O motivo pelo qual nós agimos de determinada maneira está totalmente relacionada está relacionada e diz tudo com respeito àquilo que a gente crê. As nossas motivações, elas estão relacionadas, eu vou repetir, ao nosso sistema de crença. Nós precisamos discernir isso. Sabe que na igreja, por muito tempo, a gente ouviu assim: nós precisamos fazer a coisa certa. Eu não concordo. Nós precisamos crer corretamente. Existe algo que você faz antes, porque o fazer a coisa certa é resultado do teu sistema de crença. Por isso que eu disse, vou falar um pouquinho, que Tiago diz, lá, ações com fé não tem nada a ver, querido. Sabe por quê? Porque quando eu tenho fé, é como se fosse algo natural às minhas ações. A minha fé tem que ser correspondente àquilo que eu falo. Agora, as minhas ações, quando a mulher do fluxo de sangue chegou para Jesus e ela tocou em Jesus, Jesus não virou para ela e falou assim: as suas boas obras te salvou. Ele não disse isso, olha, a sua boa conduta, a sua obediência, ele não disse isso. E você nunca vai encontrar isso na Bíblia. Ele disse, a tua fé. Porque ela disse lá atrás assim:
Porque se eu tão somente tocar nele, serei curada. Ela declarou uma palavra. Isso é fé. Fé é quando você abre a sua boca, querido. E aí o resto é consequência. Nós ficamos querendo ter obras correspondentes, nós acabamos nos engodando na lei. E queremos ser justificados pela lei, mas você não é justificado pela lei, você é justificado pela graça. É pela graça. Amém? Eu quero falar um pouquinho de Jó. Você concorda comigo que Jó passou por uma guerra? Mas eu consigo discernir e perceber que na vida de Jó também tinha alguns sistemas de crenças equivocados. Vamos ver um pouquinho o que acontece, o cenário lá no início, o que acontece, o que realmente está em jogo. Se você quer abrir, abra lá em Jó, no capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou ler esse texto. Jó 1, de 1 a 12. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temente a Deus, e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos. E tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidava suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e desvia do mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. O que realmente está em jogo aqui? Olha que interessante, de um lado está Deus, o Todo-Poderoso, o Soberano. Imagina o cenário aí, Deus está lá no trono dele, Todo-Poderoso, Soberano, Majestoso, Criador dos céus e da terra, e se apresenta diante dele os anjos, mas juntamente com os anjos, vem a coisa ruim, o carcará, o sanguinolento, o dito cujo, né? Sei lá, você põe o nome que você quiser nele, capeta, o adversário, o corintiano, essa eu gostei. Então imagine esse cenário. Agora, o que eu quero chamar a atenção também é algo que era a maneira como o povo judeu via Deus, como Jó via Deus. Em Isaías, no capítulo 45, no versículo 7, ele vai falar exatamente como Deus era visto, como Deus era visto dentro da perspectiva dele, Jó. Olha aqui, ele diz assim, Isaías 45, 7, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Deus era a causa primeira e última
de todas as coisas que aconteciam nos céus e na terra. Beleza até aí? É nesse entendimento, queridos, que Jó, ele está entrando naquilo que muitos chamam de batalha espiritual, ou de guerra espiritual. É dentro desse cenário e dentro desse entendimento. Do outro lado, como eu já disse, estava Satanás, e Satanás se apresenta diante de Deus. Mas qual é, na verdade, o que Satanás está lançando diante de Deus? Você consegue entender? O que está em questão? Satanás se apresenta diante de Deus e coloca em dúvida as motivações do coração de Jó. Jó tinha 4 características: íntegro, reto, temente a Deus, e a Bíblia diz que ele se desviava do mal. O que Satanás está dizendo é o seguinte: ele está falando, olha Deus, Jó faz tudo isso, é lógico, o Senhor também o cerca. Jó só age dessa maneira porque o Senhor coloca sobre ele um cerco protetor. O Senhor o protege. O Senhor faz com que o trabalho dele prospere. E aí ele continua falando com Deus e diz assim: agora é o seguinte, se o Senhor retirar a sua mão sobre ele, se o Senhor deixar Jó vulnerável, porque até aqui o Senhor tem o protegido, eu tenho certeza absoluta que Jó irá te amaldiçoar. O que Satanás está fazendo, querido? Além de falar das motivações de Jó, Satanás está colocando o testemunho de Deus sob suspeita. Porque Deus diz: olha, meu servo Jó, não tem ninguém na terra como ele. Satanás está colocando as motivações de Jó sob suspeita. E mais do que isso, Satanás está colocando o testemunho de Deus sob suspeita. A relação de Deus com Jó, o relacionamento de Deus com Jó, é interessante porque se a suspeita de Satanás se confirma, Satanás tem um motivo pelo qual ele traiu a Deus. Eu vou repetir. A tese que Satanás levanta são as motivações do coração. Satanás está dizendo: ninguém adora a Deus sem esperar nada em troca. Ninguém adora a Deus sem ter uma retribuição. Ninguém adora a Deus se não tiver um motivo palpável. E eu disse que se essa suspeita de Satanás, se procede essa acusação, Satanás ele está também justificando a sua queda. Você está comigo aqui? Mas o que eu quero te chamar a atenção é que ele está colocando a relação de Deus com Jó sob suspeita. O relacionamento. Por quê? Porque toda guerra, ela se passa na arena do conflito relacional e emotivo, e não no campo do poder. Não havia problema nenhum para Jó. Jó entendia, Jó não estava numa luta, numa guerra. Jó não iria entrar numa guerra com um pensamento assim: é uma luta do bem contra o mal. Não. Esse dualismo do bem e do mal, para Jó isso era muito claro, não era isso. Porque na cultura e na cabeça deles, Deus era criador de todas as coisas, e todas as coisas aconteciam por causa de Deus. O reino de Deus não estava ameaçado pelo reino das trevas. Jó não disse assim: o Senhor Deus e o diabo tirou, está amarrado. Jó não falou isso. Mas Satanás ele coloca em xeque a relação. Porque a guerra que nós temos, ela se processa nas nossas relações.
Sabe que, por muito tempo, eu achava que o espinho na carne de Paulo era um problema no olho. E talvez você ouviu isso a vida inteira. Mas isso não faz sentido. Existe uma regra na Bíblia que diz, lei da primeira menção, é onde você vai pegar a palavra no lugar que ela aparece pela primeira vez. É a palavra espinho, ela aparece lá atrás. E diz respeito aos inimigos que se levantaram contra os homens de Deus que estavam conquistando a terra. Então o espinho na carne de Paulo não tem a ver com doença do olho não, querido. Tem a ver com o quê? Com pessoas que se opunham ao ministério de Paulo, pessoas que tentavam impedir o chamado de Deus na vida de Paulo, pessoas que se levantavam contra o propósito de Deus na vida de Paulo. Isso era o espinho. Gente, pessoas, relações. Satanás, ele é muito perspicaz, porque ele quer colocar em xeque o quê? Justamente isso, a relação de Deus com o homem, do homem com Deus. Repete assim comigo: toda guerra que eu tenho se dá na arena do conflito relacional e afetivo, e não no poder. Amém? Mas é um conflito entre Deus, que ama incondicionalmente, e o acusador, que quer provar a impossibilidade desse amor. Você está entendendo, querido? A guerra que nós temos na mente é justamente essa. Às vezes nós estamos anos na igreja e nós não recebemos a revelação do amor de Deus. E na hora que o Vitor cantava, eu tinha pedido uma música para ele, e na hora que ele começou a cantar uma outra música, eu não tinha me atentado. Essa música tem tudo a ver. É justamente isso. Eu até escrevi aqui, que ele cantou aquela música assim: eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Não é só conhecer, querido, é ser achado nele. Então nós caminhamos durante muito tempo, às vezes, querendo conhecer Jesus, ou até conhecendo Jesus, mas nós não nos achamos nele, nós não temos a revelação do amor e da graça dele. Você vai ser liberto do seu vício quando você tiver a revelação da graça dele. Às vezes você tem tentado por anos, tem se esforçado, mas não tem a ver com você, querido, tem a ver com ele. Porque na força do seu braço você não vai conseguir, você precisa ser achado nele. É nele que você se liberta, é nele que você encontra a sua cura, é nele que te dá destino. Posso ouvir um amém? Estão sério. Sabe o que é na prática tudo isso também? Se diante das nossas dificuldades, se diante das nossas circunstâncias, nós continuamos nos relacionando com Ele. Será que nós fazemos biquinho com Deus? Ah, hoje eu não vou. Estou de mal. Se diante das nossas adversidades, das nossas dificuldades, das nossas circunstâncias, olha para a sua vida, será que nós continuamos nos relacionando com Deus? Eu já amaldiçoei Deus, você já deve ter amaldiçoado também, como Jó. Foi tentado amaldiçoar. Talvez nós liberamos palavras, também por causa da nossa
falta da nossa incredulidade, da falta de conexão com Ele. Em outras palavras, se continuamos fiéis, independente de, tudo é uma questão de relacionamento. No livro de Mateus, no capítulo 4, você lembra? A Bíblia diz que o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto para ser tentado. Quem levou Jesus para o deserto para ser tentado? Não foi o capeta, não? Foi o Espírito, tá joia. Bom, e ali ele fala assim, na hora que ele está diante da coisa ruim, a coisa ruim vira para ele e fala assim, se tu és filho, transforma essa pedra em pães. Hello, Satanás, a questão não é no poder, tem tudo a ver com o que eu ouvi lá atrás, no Rio Jordão. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Tem a ver com identidade, querido. Tem a ver com aquilo que Deus falou a seu respeito. Jesus podia muito bem ter transformado aquela pedra em pão, mas a guerra que Jesus passava, querido, não era diferente da minha e da sua hoje, não. E a guerra que Jesus passava era uma guerra na arena do relacionamento, da fidelidade dele com Deus, dele ouvir o que o Pai dizia, dele conhecer quem Deus é e saber qual era a identidade dele, porque ele podia muito bem, no estralar de dedos, ter transformado aquela pedra em pães. Mas a questão, a guerra não era na arena do poder. Querido, às vezes você acha que Deus não pode fazer por você. Às vezes você acha que é impossível, que é muito. Você tem que entender que não tem a ver com o poder. Ele pode tudo. Tem a ver com a sua identidade, em você saber quem você é. Jesus sabia quem ele era. Ele era aquele que era amado do Pai. Diga para a pessoa do seu lado assim, você é aquele ou aquela que é amada do Pai. Satanás, mais uma vez, ele quer colocar em suspeita a relação de filho. Presta atenção nisso, querido. O que Satanás quer fazer é colocar em questão, em dúvida, a relação de filho. Colocar em dúvida a nossa identidade como filho. Não é sobre o que Deus pode fazer por você, ou seja, transformar pedras em pães, mas é sobre quem Ele é. Você precisa descobrir quem Ele é. Quantos estão aqui? Mas quem estão aqui de verdade? Você pode estar aqui, mas não está aqui. Quando, como diz a música, eu me encontro nele, o fato de eu estar nele muda a minha maneira de pensar. Quando eu me encontro nele, muda o meu sistema de crenças. Amém? Eu estou quase terminando. Quase concluindo. Diga para a pessoa do seu lado assim, a tua força está no amado. Você é aquele que é amado do Pai. Amém? Você precisa entender a revelação do amor de Deus, querido. As motivações. A guerra que nós travamos no campo das motivações é isso que vai determinar o nosso sucesso ou não. E aí, como eu já disse, que as motivações, elas vêm da crença que nós adquirimos
eu vou falar mais uma vez para você fixar. As motivações, elas nos levam a viver uma vida correta ou não. Quando que nós somos levados a viver uma vida correta? Quando eu entendo o coração de Deus, querido. Quando eu me rendo à graça dele. Quando eu me encontro nele. Não é quando eu faço tudo, ou quando a minha mente entende que o meu resultado está no meu esforço próprio, na minha justiça própria. Não está no quanto você se esforça, mas está no quanto você crê. Não está em você, está nele. E aí quando eu começo a entender isso, que eu preciso estar nele, a minha vida ela começa a fluir. Nós somos meio fast food, né? Nós queremos os resultados imediatos. Às vezes Deus vai fazer isso na sua vida, às vezes não. Às vezes vai ser um processo. É porque para a gente tem tempo, mas para Deus nunca tem tempo. A gente tem uma visão limitada, a gente consegue ver até um certo ponto, mas Deus, Ele vê o todo. Ele já te viu no início, no meio e Ele já te viu no fim. Deus já terminou a tua história. Ele escreveu o seu nome num livro e Ele já desenhou toda a sua história. A sua história já terminou. Deus te criou e terminou a sua história. E Ele te colocou no caminho. E a Bíblia diz que Ele nos predestinou. Ou seja, Ele não nos destinou, não nos obrigou, mas Ele estabeleceu um plano de antemão, colocou diante de nós e disse: o que eu tenho para vocês é bom, agradável e perfeito. Caminhe nesse plano. Então Ele nos predestinou. Amém? Não existe a teoria da destinação do Calvino. Só um amém. Mas a Bíblia diz que Ele nos predestinou de antemão. Ele nos desenhou antes. Você foi desenhado de uma maneira especial. A Bíblia diz de forma assombrosa. Viu, coisinha? No sentido bom da palavra. Mas Deus, Ele já te desenhou. É engraçado que isso não estava no meu final não, mas eu vou ler um negócio aqui para você. Eu sei que eu tenho um tempinho, né? Olha lá, 8h34. Deixa eu ver se eu acho que essa Bíblia aqui é nova. Você já... Tem Bíblia que a gente pega, que a gente rabisca, né? Que a gente tem o hábito de mexer, né? E quando eu tinha Bíblia que as folhas estavam caindo, toda despedaçada, e tudo desenhado e rabiscado. Eu parei de usar ela quando ela caiu mesmo, quando não tinha mais folha, não fazia mais sentido os livros. Aí eu deixei de usar essa Bíblia, e eu comecei a usar outra. E é interessante que isso é até um treinamento, porque eu abri a Bíblia, já sabia onde estava. Agora eu não sei, às vezes eu me perco. Não é que eu não leio Bíblia, é porque tem que ser rápido aqui. Amém? Tenha paciência comigo. Só que eu não tenho. Vamos lá. Vamos lá. O Salmo fala que Ele escreveu os nossos dias no livro. Todos os nossos dias foram contados. Salmo 39, né? 139, isso, obrigado. Salmo 139, então vou ler. Olha o que ele diz. Vou ler tudo.
Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Isso aqui foi mais light, né? Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de que qualquer coisa existir. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse no capítulo 20, no versículo 11. Então eu quero que você guarde isso. Existe um livro, algo que foi escrito ao seu respeito. Os teus dias foram contados, e está escrito no livro. Amém? Olha o que diz Apocalipse. Depois vi um grande, Apocalipse 20, 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Sabe o que isso significa, querido? Que o dia que eu e você estivermos diante de Deus, Deus vai abrir um livro e vai falar assim: André, eu escrevi aqui a tua história. Agora vamos ver se você viveu como eu escrevi a tua história. Olha o que a Bíblia diz. Vi também os mortos, grandes e pequenos, mais para frente. E livros foram abertos. Livros. Prateleiras de livros. Livros ao seu respeito, do destino que o Senhor escreveu com relação a você, aquilo que Ele sonhou para você. E eu quero que você saia aqui desta noite declarando que você vai viver exatamente aquilo que Deus escreveu a seu respeito no livro. Outro livro foi aberto, porque você pode falar assim, mas é o livro da vida, está aqui na frente. É outro livro. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Quando Deus abrir o livro, no que diz respeito a você, querido, salvo em Cristo Jesus, não é para te julgar. Não tem nada a ver com isso. De fato, existe algo que Deus escreveu a seu respeito. E é você que decide se vai caminhar alinhado com aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Ele nos predestinou, nos colocou um caminho de antemão. Amém? Quando então as minhas
tudo tem a ver com motivos, motivações. Então as minhas respostas, a maneira como eu ando, está relacionado com as minhas crenças, com as minhas motivações. Então, quando elas são corretas, quando eu compreendo a respeito do amor de Deus e eu me rendo a esse amor, quando eu busco a revelação do amor dele, quando eu entendo que ele olha para mim e não me vê mais como pecador, mas como justo, que são naturezas diferentes, o justo e o pecador não combinam. Pare de falar que você é pecador. Amém? Então, eu ando de maneira correta quando eu creio de forma correta. E eu disse lá no início que Jó, ele tinha algumas crenças equivocadas. A Bíblia diz que ele levantava de madrugada para oferecer sacrifício pelos filhos, porque ele achava que Deus ia mandar um raio lá de cima e fulminar eles. Pensamentos equivocados. Mas a questão que eu quero que você saia daqui nesta noite entendendo, na questão da relação sua com Deus, é que, para que você tenha sucesso, querido, na sua vida, você precisa render o seu coração. E não se motive no campo do poder, mas se motive no campo da relação de quem você é, daquilo que Deus falou ao teu respeito, de quem Deus é. É isso que te transforma, é isso que te liberta. A Bíblia diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é ruim. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Diga, sempre bom. Ele é bom. Amém? E aí, eu quero encerrar, queria até chamar os músicos. Se você lê o livro de Jó, quando Jó compreende o amor de Deus, porque a Bíblia diz que antes ele ouvia falar de Deus, mas quando Jó se encontra nele, quando Jó entende do amor de Deus, ele diz: antes os meus olhos, o que ele fala? Eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Fique de pé no seu lugar. E eu quero que você coloque as mãos no seu coração. Se disperse, porque esse pode ser também um momento de cura para a sua vida. Enquanto eu ministrava a palavra, havia libertação de mentes. Que hoje você não apenas ouça falar de Deus, mas que você possa vê-lo, ser encontrado em Deus. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você feche os olhos, porque eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou liberar algumas palavras. E se o que eu falar for para você, eu quero que você pegue isso nessa noite. Eu quero que você não deixe escapar. Eu quero que você tenha liberdade também. Não tem nada mágico ou místico em você fechar os olhos, mas para que você se concentre. Eu quero declarar algo na sua vida nessa noite. Nós entendemos que o conflito e a guerra que nós temos, ela se processa na arena do conflito relacional, no conflito afetivo, não no campo do poder, porque Deus pode todas as coisas. Então eu queria
ministrar e falar para aquelas pessoas que têm se sentido vazias, têm sentido um vazio. O Senhor vem falando isso comigo de umas semanas para cá. Existem pessoas no povo de Deus que se sentem vazias, homens e mulheres que se sentem vazios, mesmo que essas pessoas estejam rodeadas de pessoas e elas até sorriem, mas elas sentem um vazio. Às vezes essas pessoas sentem falta de algo e elas vão procurar em outras pessoas, e elas se decepcionam em relacionamentos equivocados. Eu quero que nesta noite você receba, em nome de Jesus, o amor de Deus no seu coração. Receba em nome de Jesus. Mas existem pessoas também que não conseguem ver Deus como Pai, porque não tiveram a figura paterna, nunca tiveram um pai, nunca teve um pai. E eu declaro que o Espírito Santo te envolva nesta hora, e te abrace nesta hora, e todo sentimento de orfandade caia por terra em nome de Jesus, na sua vida nesta noite. Pessoas que não conseguem perdoar o pai, algumas também até as mães, pessoas que têm dificuldades, não entendem que o perdão é um mandamento, é algo imperativo. Deus nunca disse, se você sentir no seu coração, perdoa. Não, Ele disse, perdoai. Então, receba nesta noite uma unção de capacitação, de habilidade, de pedir perdão. E se for necessário, você vai procurar essa pessoa, senão você vai liberar daí onde você está. Se você tem vícios de masturbação, pornografia, lascívia, e você tem lutado com relação a esses vícios durante anos, e você tem frequentado igrejas durante anos e nada se passa, nada acontece, e você não consegue se libertar, até mesmo pessoas casadas, bem provável que você tenha crido de maneira equivocada, que nessa noite haja uma libertação na sua mente, que você creia corretamente, que você confie no amor do Pai, que você não se mova mais nas tuas forças, mas abre a sua boca e entregue para o Pai. Pai, eu creio que é em Ti, eu quero ser achado em Ti, porque Ele é amoroso. Querido, quebra de uma vez por toda na sua vida nesta noite que o teu braço forte, o teu esforço próprio serve para alguma coisa. Ou quebra o sentimento de que você não é merecedor. Porque eu não sei se você sabe, Deus prometeu para Abraão que ele não conseguiria contar as estrelas dos céus. Tamanha era a promessa, e a Bíblia nos diz que ele mentiu 2 vezes a respeito da esposa dele, e com certeza ele errou em outras coisas. Eu não estou fazendo uma apologia ao pecado, mas o pecado não pode te paralisar. Você recebe
a revelação do amor dele, e você se constrange diante dele, e você não anda mais nas práticas antigas e velhas. A Bíblia diz que ele foi justificado pela fé. Ele creu em Deus. E por fim, eu quero declarar a revelação da sua identidade como filho. Você é filho, você é filha. E que não tem outro caminho para você a não ser o caminho que Ele desenhou. Ele te deu um destino profético. Amém? Ele já nos deu tudo. Ele não poupou o seu próprio filho. Se Ele não poupou o seu próprio filho, será que Ele vai negar alguma coisa para mim e para você, querido? Aquilo que Ele tinha de mais precioso. Amém? Começa a adorar o Senhor. Começa a agradecer. Receba nessa noite a sua liberdade. Receba a revelação do amor dele por você. O amor é a vitória na cruz sobre o poder.